Olá, estamos nós aqui então de volta ao Pandas, a biblioteca Pandas do Python, e na aula de hoje a gente vai apresentar para vocês a função DataFrame, tá? Quem não assistiu a outra videoaula, que era a introdução, onde a gente utilizou Time Series, é interessante dar uma olhada antes de assistir essa aula aqui, né? Que lá eu explico basicamente como funciona o Pandas, a biblioteca. Bom, o data frame aqui é como uma tabela dinâmica do Excel, tá? Então, na aula passada a gente terminou exatamente com essa tabelinha aqui, ó, de produtos, lápis, caneta, borracha, grampeador e apontador com o seu preço. Se você quisesse utilizar o Excel, como é que a gente colocaria essa tabela no Excel em forma de tabela dinâmica? Bom, você coloca aqui o seu cursor do lado da tabela que você quer, vem aqui em inserir, tabela dinâmica, ela já marca para você exatamente a tabela que você tem, né? Você dá um OK. Ele cria uma área aqui de tabela dinâmica. Aqui do lado tem uma caixinha com as colunas que você vai selecionando e vai arrastando, ó. Então arrastei a primeira coluna, a segunda coluna, e aqui eu posso fazer perguntas para o Excel, clicando com o botão da direita, por exemplo, você pode agrupar, filtrar, classificar, ordenar, fazer gráficos, você pode vir aqui e clicar para fazer gráficos, né, de vários tipos, enfim. É uma ferramenta bem útil no Excel também, tá? Quem conhece um pouco de banco de dados também vai lembrar muito do Access. O Access também é uma tabela dinâmica que ainda existe com bastante utilidade dentro das empresas, tá bom? O DataFrame é uma junção então do Access com a tabela dinâmica e mais uma centena de funções que melhora a parte de programação na parte de análise de dados. Então a gente tem aqui, ao contrário da Time Series, onde a gente colocava séries aqui, ou series, né? A gente vai utilizar a palavra DataFrame. A importação é o mesmo, então você vai importar pandas e eu coloquei o nome PD. Por que é interessante utilizar o DataFrame? Vamos supor que você queira aqui com esse preço, do jeito que está aqui, a gente rodou na aula, no final da aula passada, ó, a gente tem a série temporal, temos a Time Series, que a gente fez algumas estatísticas. Você pode perguntar, e se eu colocasse aqui, por exemplo, que se eu quisesse uma coluna com novos dados? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 dados, vou colocar tudo 1, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 dados. Será que funcionaria? Ou seja, o lápis tem dois preços em duas localidades diferentes? Então, quando você faz isso, ó, ele acusa erro, né, porque a notação é diferente e ele não tem uma dinâmica de análise de dados. A time series, na verdade, é para analisar dados e não para dados de séries e não para cruzar informações de produtos, localidades, variáveis. Então, a intenção da series é diferente da função do data frame. Então, a primeira mudança que a gente faz aqui é colocar a palavra DataFrame com D maiúsculo e F maiúsculo. Tá? Os dados vêm depois. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui em termos de notação é colocar uma chavinha para indicar que você vai montar um conjunto. Tá? Um conjunto que, na verdade, é uma tabela. Dentro da tabela, a primeira coisa então que você vai fazer é colocar esse tipo de notação aqui. Ó. Cada coluna tem que ter dois pontos indicando para o Pandas que você está criando uma coluna e entre apóstrofe o nome da coluna nova que você quer criar. Então eu vou criar aqui com vocês aqui, por exemplo, a coluna produto dentro da chavinha. Então a gente vem e coloca a coluna produto, tá? Fecha o apóstrofe, dois pontos, e o produto vai ser todos esses nomes que a gente já tinha lá na Time Series, tá? Feito isso, o próximo passo é você vir aqui dar uma vírgula aqui, ó. Coloca uma vírgula depois do colchete para indicar que essa coluna terminou. E aí você então cria outra coluna, que eu vou criar a coluna preço, tá? Também com dois pontos. Quem vai ser o preço? Vou usar os mesmos preços da tabela. Então 2.1, 7.3, 5.4, 10.9, 6. Então eu tenho aqui o meu produto, né, a coluna produto, minha coluna preço, e falta fechar aqui com a chavinha.
tá? E por fora você fecha tudo com parênteses. Então é parênteses, chavinha, colchete para indicar os dados dentro da coluna. Então, quando a gente roda, esse é um data frame. Então, observem que você tem colunas, você não tem só uma coluna com o nome do produto. Isso daqui antes era a série, tá vendo? Ó? Que não tem coluna, não tem, era só uma coluna. E aqui a gente tem então um data frame. Bom, o que dá para fazer com esse data frame então? Você pode visualizar esse data frame, por exemplo, se você colocar assim, preço e o nome da coluna, olha que interessante. Ele vai voltar os atributos da coluna. Então a coluna produto é onde estão exatamente todos os produtos que você está avaliando. Se você colocar preço, e aí a variável preço é diferente da coluna preço, né? Então ó, a coluna preço é um P maiúsculo que eu coloquei ali, né? Com C cedilha. Na variável preço, opa, aqui vai ter um errinho. Na variável preço não, é sem C cedilha, né? E exatamente só com o nome da coluna. Então, aí vai voltar para você os valores da coluna, 2.1, 7.3, 5.4, né? Então está voltando isso aqui. Agora, uma segunda maneira de você visualizar é não colocar, se você tiver com pressa na programação para ganhar tempo, ou quiser colocar ele como uma variável dentro de um vetor, ou dentro de um for, para percorrer o nome da lista. Então você tem uma lista com o nome das colunas, e você não quer ficar escrevendo um a um. Você pode fazer assim, ó, preço, que é o nome do seu data frame, ponto, e aí com P maiúsculo, porque o nome da coluna é P maiúsculo, você pode colocar produto. Tá? Olha lá. Preço ponto pronto produto é a mesma coisa que preço colchete produto. Tá? Você vai ter a mesma informação. A mesma coisa, se você colocar preço ponto e aqui colocar preço com C cedilha agora, ele volta à variável preço que você tem. Tá? Então, duas formas de utilizar, para você lembrar bem nessa parte de notação. Com o Pandas você pode utilizar a visualização de dados com o colchete e apóstrofe ou como se fosse uma variável. Tá? As duas formas funcionam e não precisa ser só com letra, pode ser aqui pode ter qualquer tipo de dados. Essa é uma diferença também do Pandas em relação à matriz. Na matriz você não consegue, no array, você não consegue misturar letras com dados, né, com números. No data frame, sim, tá? E também na series também. Bom, se você tem dúvida qual é a coluna, que tipo de coluna você tem nesse data frame que você criou, uma maneira é utilizar a variável chamada columns. Então, preço.columns volta para você quais são os nomes das colunas que você tem. Isso é muito útil quando você importa do Excel e tem uma centena de nomes e você não sabe quais são as colunas do Excel que tem os produtos. Então você coloca no seu data frame .columns e aí você vai descobrir quais são as colunas que você tem lá. Tá? Você pode ordenar em ordem alfabética, você pode ordenar por coluna, você pode escolher a coluna que você quer ordenar. Então, por exemplo, se você colocar preço, ponto, sort, que é a palavra para ordenação, values, e dentro de um parênteses você colocar by, para indicar a coluna, você vai colocar então aqui em ordem crescente o seu data frame, a sua variável preço, em ordem alfabética por produto. Por quê? Porque você colocou aqui, ó, no by a coluna produto. Então veja bem que ele começa de A, B, C, G, L, ele colocou em ordem alfabética pela coluna chamada produto. Então preço ponto sort values, ou seja, o nome do seu data frame ponto sort values, ele ordena em ordem crescente. E aqui dentro com by você indica a coluna. Você pode indicar valores também. Então, se você na coluna tiver, olha que interessante, se você tiver numa coluna onde só tem números, ele sabe por isso também. Então, você não precisa se preocupar se é string, como no caso da matriz, ou se é número. Você colocou by e o nome da coluna, ele já ordena. Então, aqui, ele ordena não por ordem crescente, mas por ordem de preços ou ordem de custo. Como está em ordem crescente, sort values, ele está indo do menor para o maior. Tá? E claro, não tem como você ordenar
tudo ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual coluna você quer ordenar. Se você deve estar perguntando, mas e se eu quero em ordem não alfabética, ou eu quero um custo decrescente? Bom, aí na frente do by custo que eu coloquei, você coloca o ascending, que é uma variável do tipo, está indicando se você quer em ordem crescente ou não. Se você não falar nada, o padrão do data frame é um ascending true, ou seja, ordem crescente. Se você não quer em ordem crescente, quer em ordem decrescente, coloque false. Aí é obrigatório você colocar vírgula, ascending, false. Tá? Ele vai voltar então para você o custo, a ordenação dos produtos pelo custo em ordem decrescente, do maior para o menor. Tá? Uma coisa interessante que a gente viu em todas as nossas programações era usar o if. Né? Então você pode estar perguntando, mas e se eu quiser descobrir num data frame ou numa tabela gigante que eu importei de algum lugar, quais são os custos dos produtos maiores do que R$1,20? Aí no caso, eu vou fazer até aqui na prática com vocês, porque isso é bem legal. Se você vier no console, ou mesmo na programação, não precisa estar o tempo todo no console não, tá? Se você vier então aqui na programação e colocar, por exemplo, uma coisa assim: preço, colchete, preço, colchete, o nome da coluna, e perguntar para ele, o data frame, quem é que tem custo maior do que R$1,20? Tá? Então, quem tem custo maior do que R$1,20? Aqui dentro vai vir uma série de false true. E como eu coloquei o mesmo nome, isso é uma jogada do Python. Você pode ir colocando vários nomes para você tirar alguns atributos. Então, o primeiro colchete aqui faz ele buscar falso ou verdadeiro para descobrir quem é maior que 1.2. O segundo argumento, que é o seu data frame com o mesmo nome, vai pegar apenas aqueles que são true, ou seja, aqueles cujo custo é maior que 1,2. E vai devolver para você isso daqui. Ó. Opa, o custo tem que ser com letra maiúscula. Tá? Aqui é custo com letra maiúscula. Deixa eu ver se eu coloquei custo com letra maiúscula aqui. Desculpa, que aqui eu não criei o data frame com custo, né? A gente só tem... tá certo. A gente só criou aqui o produto. Eu vou criar então aqui, ó, ficou faltando aqui, colocar um produto. Vamos criar aqui uma coluna, que é uma coluna chamada de custo, tá bom? Então a gente vem, vamos criar completo, assim já fica completo. Para você criar novas colunas seria o seguinte, você vem aqui e coloca, depois do preço, põe lá a quantidade, tá? Na quantidade você fecha, essa vai ser a nossa terceira coluna, coloca lá 10, 15, 3, 2 e 20, tá? E vamos criar mais uma coluna então. Então depois do colchete, vírgula, mais uma coluna que é a coluna custo. Eu não tinha, esse erro aconteceu porque eu não tinha coluna custo. Tá? Então coluna custo, 2 pontos, e vamos colocar aqui meio, 1.3, 0.7, 2 e 2 de novo. Tá? Vamos rodar esse data frame agora. Agora sim um data frame ampliado. Tá? Esse é o data frame completo. Então eu tenho aqui minha tabela. Ó. Antes a gente só tinha produto, preço. Criei uma tabela chamada quantidade. Desculpa, uma coluna chamada quantidade. E uma outra coluna chamada custo. Então, nessa parte que eu estava falando para vocês aqui de dentro do if buscar qual o preço do custo maior que 1.2, agora ele tem o custo. Tá? Então, se você colocar aqui preço, aspas, custo, você quer saber quais são os valores dos custos desses produtos. Olha lá, você dá um enter, beleza. A mesma coisa, se você colocar preço, ponto, custo com C maiúsculo, você tem também isso. Agora eu posso fazer aquela pergunta lá. Então a nossa pergunta era, aqui, qual
quais são os produtos cujo custo é maior do que R$ 1,20. Pronto, ele volta para você isso daqui. Ó. É a caneta, é o grampeador e é o apontador. Tá? Caneta porque é 1,3, grampeador porque é 2, apontador porque é 2. Tá? Então, com isso, você pode estar perguntando, mas por que tem que ter dois colchetes e preço e preço? Eu vou recuperar de novo esse comando e aqui ó, eu vou tirar esse preço de fora para você ver o que está acontecendo. Ó, se você deixar apenas assim, ó, preço, custo, ou seja, quais são os dados na coluna chamada custo maior que 1,2. Olha só o que ele te retorna. Tá? Aquilo que eu estava falando lá no slide. Ó. False, true, true. Quando você coloca então agora, além com essa informação de novo, o seu data frame, preço com um colchete, ele vai retornar apenas as informações que tem true na frente, ou seja, que são maior que 1,2. E ele retorna a tabela completa, olha que bacana. Tá? Então, esses três valores só vieram, ó, linha 1, linha 3 e linha 4, porque a linha 1 é true, a linha 3 é true, a linha 4 é true. São os valores verdadeiros para a pergunta que eu fiz aqui. Tá? Então, você não precisa criar um for, por exemplo, como era lá na matriz, para você observar combinação de valores lógicos condicionais. Se fosse numa matriz, você teria que fazer for i, for j, ou fazer só o for i, se for em linha, né? Colocar um if custo maior que 1,2, selecionar. Olha como é muito mais simples utilizar um data frame. Com uma única linha, você mata toda uma programação. Você pode perguntar, mas dá para fazer também várias perguntas, como a gente faz lá no if? Sim. Suponha que você queira, então, ó, custos maiores que 1,2, ou seja, R$ 1,20, para aqueles produtos cujos preços são superiores a R$ 10. Nesse caso, você coloca um parênteses para a primeira pergunta, coloca o izinho comercial, indicando que você quer uma coisa e outra, e continua com a segunda pergunta. Então, por exemplo, se você adicionou no seu data frame o nome da coluna maior que 10, significa que você quer então custos maior que 1,2 e quantidades maiores do que 10. E nesse caso, ó, a gente só tem dois, que é a caneta e o apontador. Caneta tem 1,3 e 1,2 de custo, e como eu queria quantidade, 15 e 20, que são maiores do que 10. Tá? Então, essa é a forma de você utilizar uma lógica condicional quando você quer várias coisas em conjunto para extrair informações. Isso é uma mineração de dados. Então, se você observa na internet, minerar dados, coletar dados, é exatamente isso. Você tem uma tabela completa, que é essa nossa tabela aqui, ó, né? O data frame completo. Esse é o data frame completo. E você quer extrair informações desses dados. Basta fazer uma combinação de programação de linhas. Né? Vai colocando linhas e você vai minerando os seus dados. Você vai trazendo informações que te interessam para os dados que você importou ou você criou em tabela dinâmica. Tá? Quando você tiver muitos dados, às vezes fica difícil observar no Python, porque ele vai ficar soltando ali no console um monte de coisas. Vamos supor que você queira apenas observar as duas primeiras linhas. Então, existe um comando chamado read. Né? Então, read. Né? Você coloca n igual a 2 de início, cabeça, né? N igual a 2 para as duas primeiras linhas. Se você quiser ver apenas as últimas linhas, tail, né? Então, de cauda. Então, aqui você está buscando as últimas 3 linhas. Então, esse formato com o n, você diz quantas linhas iniciais você quer ver. Esse formato com o tail, você busca quantas linhas finais você quer ver. Então, o tail é sempre de baixo para cima, o read é sempre de cima para baixo. Tá? Bom, e aí o mais importante que todo mundo pergunta, como importar dados do Excel? Aí ele é muito legal, porque você não precisa fazer aquelas 3 linhas que a gente faz lá na videoaula sobre importação
com a biblioteca XLRD, né, o Excel Read. Ao invés de usar o Excel Read, se você usar o Pandas, basta escrever pd.read underline, e aí você escolhe o tipo de arquivo, CSV, Excel, que no caso é o XLSX, né, ou HTML. E para uma vez que você modificou o seu data frame e quiser voltar para os produtos, aí é só colocar um to na frente. Então pd.to vai voltar para CSV com underline CSV. pd.to underline Excel joga de volta para o Excel. pd.to HTML volta para a tabela do tipo website. Tá? Então, no caso aqui, ó, o formato, se você tiver em Excel, esse é um exemplo. Suponha que você tenha então aqui um arquivo chamado book_x.xlsx, coloca o nome da planilha, sheet name, lembra que lá no XLRD a gente já usava sheet by name, né? Então aqui é sheet name e o nome da planilha. Aí, uma vez que você trouxe para dentro do Excel, transforma isso em data frame. Que jeito? Utiliza-se data frame e o nome da tabela que veio do Excel. Você tem então um data frame completo que estava no Excel dentro do Python. Eu vou puxar um conjunto de dados que eu já tinha aqui. Então eu fui no Yahoo, por exemplo. Eu fui lá no Yahoo e busquei um conjunto de dados que é esse nosso aqui de Petrobras. Então eu fui no Yahoo, baixei os dados, transformei os dados. Tem um vídeo meu lá da videoaula mostrando como que a gente faz isso, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 colunas de preços da ação da Petrobras desde o dia 27 do 5 do ano passado até o dia 25 do 5 de 2020, tá? Então de 2019 a 2020. As colunas são a abertura do preço da ação, a mais alta do dia, a mais baixa do dia e o fechamento. Bom, como que a gente importa então isso para dentro do Pandas? Então a gente vai usar exatamente esse tipo aqui, ó. Eu venho então aqui no Pandas e coloco no nosso programa. Então eu vou apagar tudo isso aqui que a gente fez, tá? Vou importar então do Excel. Detalhe que eu sempre falo, tem que estar na mesma pasta que você está com o programa do Python, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar dados igual pd de pandas ponto read, tá vendo que ele já aparece para você aqui, ó, read underline Excel, tá? Vou colocar o nome do meu arquivo que está aqui no Excel, chama-se petrobras.xlsx, tá? Então eu venho aqui no programa e vou colocar petrobras.xlsx e o sheet name underline name é planilha 1. O nome da minha planilha lá era planilha 1, tá? E fecho aqui com o apóstrofozinho e parênteses. Então só com isso eu já puxei os dados, não deu erro nenhum, eu puxei aqueles dados para aqui, para o Python. Agora eu vou transformar em data frame, então vou colocar aqui uma variável df, data frame é pd.dataframe, ele já apareceu a nossa função aqui, data frame, o nome da variável que eu puxei do Excel, dados. Tá? E vou colocar um print aqui para a gente observar o que ele está voltando de df. Qual é a tabela de data frame que ele trouxe do Excel? Olha lá, aqui está a minha tabela que estava lá no Excel. Então ele veio com data, com abertura, alta, baixa, fechamento. Bom, você está vendo que eu tinha falado lá, às vezes aparece 3 pontinhos, esses 3 pontinhos é porque tem muitos dados. Então vamos supor que você queira ver apenas os 3 primeiros dados. Né? Como é que a gente faz então para a gente observar os 3 primeiros dados? Você precisa utilizar aquele comando de tail ou read, né? Então eu venho aqui e vou colocar aqui, df ponto início do data frame read. Vamos supor que você queira só as 3 primeiras linhas, N3. Ele voltou para você a coluna, as 3 primeiras linhas importadas do Excel. Vamos supor que você queira ver apenas a coluna de fechamento, então df ponto fechamento. Ele me volta apenas o fechamento, ou, se você preferir, você gostar mais, também pode fazer df colchete fechamento com letra minúscula, porque é o que estava no Excel com letra minúscula. Tá? Pronto, tem os dados aqui também.
Você pode perguntar, dá para usar aquele if, ou seja, exatamente o condicional para descobrir quais são os preços da Petrobras, da Petrobras maior do que, sei lá, R$ 30,50? Sim. Então você vem aqui e coloca DF, que é o data frame que a gente já criou a partir dos dados da Petrobras, colchete DF de novo. Aqui a gente coloca, quero a coluna fechamento, maior, vamos colocar R$ 30,50. Então, quais são os preços da Petrobras de fechamento com R$ 30,50? Ele voltou. Né? Se você tiver uma tabela muito grande, você pode ainda completar com tail, com head e assim por diante. Tá? Você pode combinar, ou seja, fechamento a R$ 30,50 com, vou colocar aqui uma abertura menor do que 30,45, tá? Então, pode fazer isso, você pode vir aqui, ó, fechamento, só não esquece de colocar aqui então um parênteses, né? Colocar aqui um ezinho, colocar o parênteses de novo e repetir. DF, agora a gente quer, vamos supor, com abertura, então, abertura, fecha o colchete, aqui tem um DF externo também, DF, fechamento maior que 30,5, DF, colchete, eu falei 30, né? Vou colocar 30,5 de abertura, tá? Nem sei se vai ter, mas vamos ver. 30,5 de abertura, e aí a gente fecha com parênteses. Tem, ó. Então, aqui ele só vai mostrar para mim valores do fechamento com R$ 30,50, né? Maiores do que R$ 30,50, tá vendo? Então, aqui eu tenho 30,9, 30,54, são todos maiores do que 30,5. E abertura menores que 30,5. Então, vamos ver se ele realmente fez isso. 30 é menor, 29 é menor, 30,45, 30,43, 30,87, tá? Além disso, você ainda pode ordenar se você quiser. Então, você pode colocar lá o nosso sort underline values para ordenar em ordem crescente. Aí você escolhe o que você quer ordenar. Se você quer ordenar por preço de alta, de baixa, você escolhe o que você quer. Tá? Você ainda pode fazer, por exemplo, escolher. Você pode colocar, por exemplo, se você quiser, do maior para o menor. Né? Você pode criar um outro data frame apenas com essa informação. Então vamos supor que você queira criar aqui, ó. Você já tem um DF e você quer criar um DF2. DF2. DF2 vai ser exatamente vindo da lógica condicional. Tá? Então, quando você coloca DF2, você extraiu, minerou, retirou do data frame original uma nova informação. Está aqui, eu minerei os data frames. Que mineração foi essa? Apenas dados de fechamento maior que 30,5 e abertura menor que 30,5. E aí, com esse DF2, eu posso então fazer o seguinte: df2 ponto sort underline values, e aí eu vou dizer para ele por qual que eu quero, né? Preciso da coluna. Então by, vamos colocar aqui por abertura, né? Vamos colocar pela abertura. Abertura em ordem decrescente. Então ascending igual false. Tá? Nesse caso você não usa apóstrofo. Então eu minerei os dados do meu conjunto original que veio do Excel. Agora minha nova tabela é DF2. Da DF2 eu quero ordenar em ordem decrescente, mas apenas pela coluna chamada abertura. Está aqui o valor. Então a abertura vai do maior, ó, 30,45, até o menor. E o fechamento não, o fechamento ele respeita exatamente as linhas que você tem aqui, tá? Ele está respeitando as linhas original. Então isso é uma mineração de dados, é assim que funciona o Pandas. Com uma única linha você consegue cruzar um monte de informações, relacioná-las, né? Isso em outras linguagens, mesmo lá no Excel, se chama relacionamento, tá? Então essa é uma coisa bem interessante, que eu recomendo bastante para a parte de ciência de dados e para a parte de mineração, conhecida como data frame. Ele faz realmente horrores em termos de extração de dados. Tá bom? Até mais, bom proveito, bom estudo.